Pronto. É, Agora eu vou colocar aqui a apresentação no ar, tá? Para a gente poder iniciar. Só um minutinho. Pronto. Só vou colocar a tela, deu uma travadinha aqui, viu, gente? Mas já estou de volta. Pronto. Isto. Então, dando continuidade, né, pessoal, ao nosso estudo, estamos falando aí da obra O Céu e o Inferno, né, que compõe o Pentateuco da doutrina espírita. A gente já tem aí algumas aulas, né, que a gente vem comentando sobre este livro. E hoje a gente vai finalizar a etapa aí do capítulo que fala sobre a doutrina das penas eternas. Então, a gente já fez um passeio aí sobre o porvir e o nada, o temor da morte, o céu, o inferno, o purgatório, e hoje a gente finaliza a doutrina das penas eternas. E depois, na segunda etapa, né, nós teremos os exemplos, né, que são trazidos pelos próprios espíritos, né, irmãos em outro plano, sobre a demonstração, né, dessa questão da justiça divina. E hoje, para finalizar, nós vamos falar aí da doutrina das penas eternas, né? Lembrando que a gente está fazendo esse retrato, trazendo essa parte, na última aula, né? A gente até falou um pouquinho sobre muitas vezes o mau uso que muitas religiões acabam fazendo dessa questão, né, do céu e do inferno. Né, alguns exemplos que a gente tem aí na vida prática de pessoas que até ganham dinheiro com essa proposta, né, de vender este lugar que a gente sabe que não existe, né, então coloca as pessoas meio que como escravas de alguma coisa. Então só recolocando aqui onde a gente estava, né, então a doutrina das penas eternas, ela fez sua época. Então, esse descortinar que a gente observa hoje, né, pessoal, esse esclarecimento, essa revisão da consciência, que é o que a gente chama, né, o espiritismo, essa nova revelação, ela traz noções mais sensatas da vida futura. É como se fosse assim, coisas mais palpáveis que podemos acreditar e que possamos alcançar. Né? Ontem eu até falei isso com uma pessoa que eu estava fazendo um atendimento fraterno, eu perguntei para ela assim, você considerando sua vida, né, tudo que você faz, a maneira como você age, você acha que você vai para o céu ou para o inferno, né? Que é uma das discussões que a gente trouxe lá no início desse nosso curso, desse nosso aprendizado, né? Que barema é este, como a gente diz, né, no meio acadêmico, o que é que me concede o direito de ir para o céu ou de ir para o inferno? O que me franquia a estar nesses lugares? Né? Como se fosse assim, que tanto de bom eu preciso fazer para que eu esteja apto para ir para o céu? E às vezes se a gente parar para pensar friamente, né, a gente não sabe. Né? Então, por isso que é difícil da gente conceber esse universo, céu e inferno, como um lugar, né, como uma região. Então, isso vai trazer para nós essas noções mais sensatas da vida futura e vai nos mostrar, né, vai nos comprovar que cada um de nós só tem condições de promover a felicidade pelas nossas próprias obras, por aquilo que nós temos a capacidade de realizar, por aquilo que nós temos a capacidade de agir, né? Então depende mais de nós, é sobre nós mesmos, do que sobre os outros, né? Então, quando a gente fala sobre isso, sobre essa nova revelação, ela vai encontrar uma tremenda oposição, né? Tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. Né? Eu até repeti
aquela telinha que a gente encontrou no YouTube, onde as pessoas mostram lá, né? Compre seu terreno no céu, faça sua sociedade, contrato de compra com Deus e receba agora sua escritura autenticada. E se a gente parar para pensar que existe essa divulgação, é porque tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Se a gente parar para poder pensar, não é muito mais fácil, né? Se eu tenho meios e poderes aquisitivos para assim conseguir, é muito mais fácil eu comprar um terreno, digamos assim, do que eu galgar este espaço, né? De uma maneira, assim, construtiva com a minha prática e com as minhas ações, né? Então, assim tem sido, sempre que uma nova descoberta ou um invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos, né? Então, passa sim por essa ideia de ser condenado, né? De ser colocado como uma coisa errada, que está trazendo esse esclarecimento. Então, e a doutrina traz, né, que quem vive de velhos e custosos processos jamais vai deixar de preconizar, né, a superioridade, a excelência e de desacreditar os novos, muito mais econômicos. E isso acontece com qualquer coisa, gente, com qualquer ideia, com qualquer setor que a gente possa pertencer, né? Ele coloca, né, isso se tem dado em relação aos maquinismos, o que ele chama de tecnologia, né? Nós estamos falando de um livro que foi escrito em 1864. Então, a questão da tecnologia, ele coloca lá, né, o caminho de ferro e centenas de outras descobertas e aplicações. Então, tudo aquilo que é novo, muitas vezes vai vir contradizendo algo que já existia, né? E vem para poder surpreender e vai encontrar essas barreiras para poder se instalar, né? E aqui eu trouxe algumas imagens de algumas coisas, né? Será? Vai ter gente que na reunião não faz nem ideia do que foi isso, né? Então, muitas vezes as pessoas nem conhecem mais essas coisas, né? E assim, de uma maneira assim, um recorte interessante, por exemplo, o dono da Kodak, né? A gente tem até esse estudo de caso na área da administração, ele nunca imaginou que a máquina fotográfica poderia ser substituída. Na cabeça dele, isso jamais iria acontecer, né? E por conta de uma miopia, né, esse olhar pequeno sobre isso, de ignorar uma tecnologia que já chegava, fez com que uma empresa gigantesca viesse à falência, né? Ele perdeu o timing, digamos assim, perdeu o tempo que ele precisava para ele poder fazer essa migração de pensamento, né? E aí a gente vê aí o videocassete, a gente vê a máquina de datilografar, então quando ainda existiam digamos, essas ferramentas, e outros vieram, né, para torná-las obsoletas, muitas vezes as pessoas no momento, no início, negaram, isso não vai dar certo, né, isso não vai ser substituído, ou essa coisa não vai prestar, já já eles vão retornar, e hoje a gente já enxerga essas coisas como peças de museu, né, então isso acontece para todos os setores, né, para todas as coisas. Outro dia eu estava conversando com um médico, né, indo e vindo com meu pai ou minha mãe, resolvendo coisas de hospital, e eles me falaram assim, eu falei que numa época que eu tinha sofrido um acidente, eles aplicaram um negócio chamado degermante nas minhas lesões. E o médico de hoje falou, meu Deus, a gente nem é autorizado a usar essas coisas mais no hospital, porque elas às vezes até machucam mais do que tudo. E isso foi o quê? Em 2005, estou falando de 20 anos aqui atrás, né? Então, as coisas, elas passam por uma evolução, né? E o Schopenhauer, ele traz um pensamento que é muito interessante, que fala sobre toda verdade, ela sempre vai passar por estes estágios, 3 estágios. No primeiro, ela vai ser ridicularizada, no segundo momento, ela vai ser rejeitada com violência, e no terceiro, ela vai ser aceita como evidente por si própria. Então, aceita como evidência óbvia, né? E quando a gente fala da nossa doutrina, hoje a gente já está vivendo o quê? O ápice, né?
contra fatos, não há argumentos, a própria ciência já confirma, né? A gente já vê que várias coisas são analisadas, estudar a espiritualidade já virou até uma cadeira dentro das universidades que tratam da questão da vida, né? Então, tem algumas coisas que a gente não, contra fatos, não tem como a gente argumentar, né? Mas ela passou por esses estágios da ridicularização, né? Passou pela rejeição com violência, mas hoje a gente já vive um nível de consciência muito maior, né? E muito mais receptivo a tudo aquilo que a gente estuda, né? Então, somos gratos por já estarmos nesta etapa. Então, aos olhos dos incrédulos, né? Agora a gente já trazendo para esse dogma, nós estamos falando das penas eternas, né? Aquela condição que a pessoa ela nunca vai ter a opção de se melhorar como deveria ser, né? Ela afigura-se numa futilidade da qual se riem. Então, aqueles que ainda acreditam, né, nessa questão desse dogma. Então, para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que ele acoroçoa, quer dizer, que ele incentiva muitas vezes. Ao passo que o homem verdadeiramente religioso tem a dignidade da religião interessada na destruição dos abusos que esse tal dogma pode fazer surgir, né? E da sua causa, enfim. Então, para muitos, né, aqueles que ainda se aproveitam dessa ideia dessas penas eternas, né? Muitas vezes esse esclarecimento e tudo isso que a doutrina ela descortina, né, ela faz cair esses véus, vai sempre colocar como um perigo, né? É igual a gente fala, o conhecimento ele nos liberta. E quando a gente toma consciência de determinadas coisas, a gente não consegue voltar para aquela mesma caixinha, né? É meio que uma libertação. Então, a gente já não consegue mais se limitar a algumas coisas. E se a pessoa ela tem essa dignidade de realmente fazer o bem e querer que o outro, né, tenha essa questão da fraternidade, de fazer isso na prática, vai fazer com que sejam destruídas todas essas questões destes dogmas, né? É a gente enxergar todos e todas as possibilidades, todas as crenças, como apenas fazer o bem, né? Não ter essas intolerâncias em relação àquilo que a pessoa acredita, né? Só pensar assim, somos todos cristãos e temos todos o mesmo pensamento do Cristo, né? Que é sermos fraternos, né? E termos todos como nossos irmãos, né? Como deveria ser. E aí a gente finaliza essa questão da doutrina das penas eternas. Então, a gente reforça que, por um determinado momento, né, isso a espiritualidade fala o tempo inteiro, os nossos irmãos, né, eles trazem, ela foi importante durante um tempo, né, mas chega-se um dado momento onde o esclarecimento, ele se faz tão maior, que já não nos permite mais ter essa crença nessas penas eternas, né? Ela cai por terra. Então, a gente precisa abandoná-la e que é a próxima parte que a gente vai ver no capítulo que vem, a gente já vai analisar as penas e os gozos futuros. Quer dizer, a gente enxergar, né, essa nossa oportunidade agora apenas como uma etapa. E aquilo que eu planto aqui agora vai determinar aquilo que eu vou vivenciar na minha próxima estadia, né? E nesse fechamento desse capítulo, ele fala sobre Ezequiel. O que Ezequiel fala contra a eternidade das penas eternas e o pecado original, né? Então, Ezequiel, ele foi, né, na época, meio que do contra, né, num determinado momento, assim como a gente vê várias histórias dentro do cristianismo, né, o próprio Paulo de Tarso demonstrou isso, são histórias fantásticas, Santo Agostinho, né, que vieram para poder revolucionar o mundo em que eles estiveram.
E o próprio Ezequiel, né, também, num determinado momento da sua vivência, ele contrastava, né, contra o povo, os pobres, e depois ele se virou para poder cuidar desses irmãos, né? E a quem pretende encontrar na Bíblia, né, a justificação da eternidade das penas, a gente pode se opor os textos contrários, que a tal respeito não comportam ambiguidades, né? Então, quem traz vários trechos desse são as falas trazidas por Ezequiel, né? Então, algumas palavras de Ezequiel que nós vamos colocar aqui hoje, né, são a mais explícita negação das penas eternas, né? Daquela questão desse sofrimento que nunca termina. E não somente das penas irremissíveis, né? Mas da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano acarretasse a sua raça. Então, é como se a gente refletisse mais uma vez, né? Se Deus é apenas amor e bondade, como é que ele iria permitir que seus filhos, né, ficassem eternamente rendidos a determinadas penas e não tivessem a condição de mostrar que eles poderiam ser melhor, né? Ser melhores irmãos, melhores pessoas. Então, algumas palavras de Ezequiel, né, retiradas da própria Bíblia, ressaltam essa importância. A gente não colocou todas, eu coloquei apenas algumas para a gente fazer as reflexões hoje, tá bom? Então, num primeiro item lá, trazido, né, lá do livro de Ezequiel, coloca aqui, sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, né, e não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Né? E a gente já consegue lembrar de várias passagens, né, do Evangelho e algumas respostas que a gente tem, principalmente no livro dos Espíritos, que apenas está dizendo que cada um de acordo com aquilo que faz, cada um de acordo com suas obras, né? E sempre colocando o quê? O bem na frente de tudo. Né? Então, é muito interessante você ver que a gente tem essas falas de uma maneira assim tão lúcida e tão objetiva que está sendo trazido o tempo inteiro naquilo que a gente tenta aprender do nosso evangelho, né? E traz todas as explicações. E ele continua, né? Eis que, se esse homem, né, gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, olha que interessante, não morrerá pela iniquidade de seu pai, mas certamente viverá. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que morrerá por causa de sua iniquidade. Então, está trazendo o que aqui? Lei de ação e reação, né? Causa e efeito. Se eu faço coisas boas, né? Eu vou seguir, vou ter o retorno em relação àquilo que eu pratico, né? Se em algum momento eu cometi algumas coisas que não foram boas, né? O universo vai trazer as oportunidades para que eu possa o quê? Sanar essas minhas dívidas, né? Resolver esses meus problemas que eu acabei trazendo, né, para poder resolver. E sempre falando lá, né? Um não vai morrer em virtude da iniquidade do outro, né? Cada um vai receber aquilo que for de acordo com aquilo que praticar. Então, traz com muita lucidez aquilo que a gente fala, principalmente sobre a lei de ação e reação, né? No Evangelho. E ele coloca: a alma que pecar, essa morrerá. E
O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre esse. Né? Então, essa continuidade ele reforça. E ele coloca, mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Isso aí é a própria negação daquilo que a gente estava falando das penas eternas. Né? Se é dada a condição de se converter, né? E recobrar esse caminho do bem, né? Guardar os seus estatutos, ou seja, perseverar nos ensinamentos do Cristo, certamente ele continuará, né? E de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Que é um recorte muito interessante que a gente precisa fazer o tempo inteiro, né? A gente vai para Jesus, o que mais vai importar é o que a gente tem feito de bom, é o que a gente tem feito de positivo para o meu irmão, né? Então, a gente, às vezes, é lembrar daquela história, né? A gente precisa sair de cima do muro. Às vezes, a gente tem aquele pensamento, eu não faço nada de ruim. Tá bom, mas tudo bem, você não faz nada de ruim, mas o que é que você tem feito mais de bom, né? E às vezes a gente acha que só não fazer o mal é suficiente. A gente sabe que, né, que nós não viemos aqui a passeio, como se diz, viemos aqui, né, pelo contrário, pedimos para vir, para que a gente pudesse sanar todas essas nossas dívidas, né? Até falei numa última palestra que a gente não olhasse nesse sentido, né? Já pedimos para vir, temos a condição de estar aqui, o que já só por isso somos gratos. Não viemos para pagar contas, né? Viemos para fazer ressarcir com amor, né? É isso que Jesus espera de nós. É esse ressarcimento com amor, né? Baseado naquilo que a gente já aprontou aí para trás. E ele reforça, né? Mais alguns últimos dizeres do Ezequiel que eu achei interessantes para refutar essas penas eternas, né? Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não. Desejo eu antes que ele se converta do seu caminho e viva, né? A gente fala o tempo inteiro, né? Jesus quer que nós sejamos felizes. E ele não ficaria feliz vendo que um filho dele fraqueja. E ele espera que ele, né, se reconsidere e faça, se converta nesse seu caminho, né? Tá aí as palavras do Ezequiel. E tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ele fala isso por 2 vezes, né? Também lá no capítulo 23, né? No versículo 11. E é importante a gente ressaltar, né? Ele fala, né? Eu vim para que todos tenham vida, né? E que tenham vida plenamente. Então, ele deseja que nós realmente encontremos esse caminho ideal, né? Nós possamos arrepender daquilo que fizemos, possamos perdoar, mas mais do que nunca possamos reparar aquilo que a gente tenha feito de errado, né? A reparação, ela é muito importante. É onde a gente prova que a gente se tornou uma pessoa melhor, né? E eu acho que não teria melhor dizer, né, do que a gente fechar com essa colocação, né, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. É aquilo que melhor representa a justiça de Deus para conosco e todo esse amor que ele tem conosco, né, de dar a cada um apenas aquilo que ele mesmo plantou, né. Hoje eu até falei uma coisa também interessante com uma pessoa, porque às vezes nos indigna tudo aquilo que nos acontece, às vezes a gente não fica satisfeito. E aí eu vi esse vídeo e eu achei o máximo, porque eu fiquei pensando assim, ó,
Se a gente às vezes está insatisfeito com aquilo que nos acontece hoje, é porque nós estamos colhendo alguns carrapichos. E se nós estamos agora colhendo esses carrapichos, é porque nós mesmos plantamos os carrapichos antes, né? Então, estou colhendo carrapichos agora, mas o que que eu estou plantando no lugar deles? Né? Estou plantando mais carrapicho ou eu estou, por exemplo, estou plantando aí um monte de arroz, né? Então, se eu estou plantando arroz, apesar de colher tantos carrapichos, é sinal de que lá na frente a minha colheita vai ser diferente, né? Eu tenho uma colheita farta de arroz, porque eu parei de plantar novos carrapichos, né? Eu acho que essa que é o pensamento que nós devemos ter, né? Se eu estou insatisfeito com aquilo que eu planto, esses carrapichos, depois eu vou me preocupar, né? Em breve, vou colher o arroz que agora eu me dediquei a plantar. Alguém gostaria de fazer algum comentário, trazer alguma contribuição? Pode ficar à vontade. Algum exemplo do dia a dia? Se ninguém tiver nada para dizer, então eu vou encerrar com a nossa prece, tá bom? Vou só tirar aqui a gravação. Isto.